Bom, o próximo versículo, Camargo, que a gente vai conversar, às vezes é polêmico, né? Porque assim, às vezes a pessoa entra na igreja e começa a dizimar e pá, agora eu vou ficar ricaço, mano. Vou desenvolver o negócio aqui, vou ficar milionário da noite pro dia, né? Que é o que muitas igrejas Sim, pregam aí, né? Infelizmente, não é bem isso que não. acontece, né? Então a gente vai para a palavra lá, em Provérbios 13:11, e fala assim, ó. A riqueza que é fácil de ganhar também é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Então eu pergunto para você, Camargo, você acha que é fácil enriquecer de forma honesta sendo um empreendedor cristão? Com certeza. Porque quando a gente é fiel no pouco, no muito a gente é colocado. Se eu não sei administrar um real, como é que eu vou administrar 1 milhão? Então eu entendi que quando eu abri o meu negócio e eu quebrei, eu não estava preparado para aquilo. Só quero dar um exemplo para você rápido que Deus trabalhou comigo. Eu culpei Deus na hora que eu fechei. E ele falou comigo, trazendo aquele texto que Jesus encontra Simão Pedro pescando, ele não havia pescado nada. Aí Jesus dá uma direção específica para ele lançar o barco mais profundamente, lança a rede corretamente. E aí ele pescou uma pesca maravilhosa, né? E eu falei, Deus, você quer falar comigo a respeito disso? É simples. E na sequência Jesus fala assim para ele, então hoje eu te faço pescador de homens. E nesse sentido, Pedro ele sabia muito bem do ofício de pescar. Ele tinha uma empresa com o irmão dele, com a família, e ele vivia daquilo e poderia viver bem. Existem dificuldades empreendedoras que vão ocorrer, aconteceu para ele. Mas veio um milagre para ele. Veio uma oportunidade para ele. Se ele não soubesse lançar a rede, colocar o barco, será que ele ia conseguir pescar? Será que essa oportunidade não ia para o outro barco? Entendeu? Era específico para Pedro, mas a gente está contextualizando aqui. Então, se eu estou preparado para o momento, a oportunidade vem e eu consigo empreender. Eu sei que você perguntou de forma honesta, mas só estou abrindo um parênteses. E aí depois, Jesus chama ele para falar assim, eu quero que você seja pescador de homens. Ou seja, eu vou te chamar agora para fazer algo que você não sabe fazer. Você sabe pescar peixe, mas o ofício de pescar homens eu sei fazer. Então ele passou 3 anos com Jesus ali, um pouco mais, e aprendeu o ofício. Errou, acertou, foi desonesto, foi honesto, né? E aí chegou o momento que Jesus morreu, subiu, e aí em Atos 2, 3 ali, ele prega com uma multidão, um cara que não sabia falar, era chucrão, nervoso, cortava a orelha da peixeira, e o cara vai e salva 3.000 vidas. De uma vez só. De uma vez só. Entendeu? Movido e cheio do Espírito Santo. Então eu acredito que sim, nós podemos empreender sendo cristãos de forma honesta. Quando nós temos conhecimento, quando nós olhamos para dentro. Existe aquele estigma de que o rico, o dono da empresa, é um cara malvado. E muitas vezes é uma visão errada, pode acontecer, mas é uma visão errada que o funcionário tem do dono. Porque muitas vezes é uma incapacidade pessoal que o cara tem, porque o dono está ganhando dinheiro e ele não. Então ele vai culpar o dono de ser rico. Muitas vezes o dono faz coisas erradas na empresa, né? Mas eu acredito sim que o cristão, se ele estudar, se ele também não for nessa linha de pensamento de fazer as coisas erradas, ele consegue empreender de forma honesta. E ser honesto é estar dentro das diretrizes que precisam, na burocracia você consegue crescer. É mais uma área do empreendedorismo, seja de qualquer coisa, entendeu? É verdade. Não sei se eu consegui responder. Sim, sim, conseguiu sim. E a gente vê também, Camargo, né, muitas vezes o empreendedor ele passa por altos e baixos, né? Ele precisa ter alguns talentos desenvolvidos, né? Sim. Como a resiliência, né, atitude, né, criatividade e muitas outras coisas, né? Por exemplo, acreditar em si mesmo, né? Persistência. Né? E a gente tem uma palavra em Mateus 7,7 que fala assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Você acha que é possível a gente desenvolver esse tipo de talento através dessa palavra? Porque eu vejo assim, muitas vezes as pessoas pedem as coisas para as pessoas, para Deus, né? Para as pessoas, não. E ficam esperando cair, né, do buraco do telhado que aquilo vai acontecer, Sim. né? Então como você acha que acontece esse processo? Eu muitas vezes eu me encontrei, não que você não devorar, não é isso, é uma prática.
Só que eu colocava Deus contra a parede e falava, ó, dá logo. Só que eu não entendia que já estava liberado. Muitas vezes a gente pede errado. Pedir e pedir mal. Tem o outro lado, né? Sim. Pede que eu vou te dar, mas você pede e pede mal. Então, Até tem uma palavra, né, na Bíblia que fala que você não recebe porque pede mal, né? sim. E a gente consegue desenvolver esse talento, que eu chamo de característica empreendedora. Existem cursos, existem estratégias. Se você se aprofundar na Bíblia através de pessoas que administraram José, Salomão, Davi, Abraão, você consegue tirar dali características que fizeram as pessoas se desenvolver. E muitas vezes uma adversidade vai colocar para fora uma característica, entendeu? Então eu acho que é sempre você fazer uma relação, voltar para dentro de você e listar quais são os meus pontos positivos. Porque a pessoa que é preguiçosa, ela sabe que é preguiçosa. A pessoa que procrastina, que deixa de fazer o que tem que fazer para fazer outra coisa, ela sabe, entendeu? Então você precisa achar os seus pontos negativos e seus pontos positivos. São positivos? Continua fortalecendo. São os negativos? Busca soluções para isso. Deus, ele não vai vir aqui falar, Adriel, olha, cara, você está muito preguiçoso. Mesmo porque ele já disse, os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Então, cabe a você, cabe a mim, cabe a você que está assistindo. Eu estou te falando isso e muitas das vezes é uma certa hipocrisia, porque mesmo que eu estou estudando a respeito disso, é uma coisa prática. Eu preciso colocar em prática, porque muitas vezes eu sou acometido pela preguiça, eu sou acometido pela procrastinação. Então, só que agora eu tenho ferramentas para lidar com isso. Entendeu? Você não vai ser impedido de sentir algo ou uma circunstância gerar algo em você, ser um gatilho. Mas agora você tem uma ferramenta para trabalhar isso e transformar a situação. Interessante que esse versículo ele é um processo, Camargo. Que ele fala assim, ó, pedir e dar-se-vos-á. Ó, Senhor, me dá a sabedoria. Ele fala, buscar e encontrareis. Aí eu estou estudando, eu vou encontrar. Encontrei a sabedoria. E depois, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, ele foi, abriu o negócio, bateu na porta e o negócio aconteceu. Mas veja que é um processo. Primeiro você pede para Deus, você busca aquilo e Deus te permite aprender. E depois você vai abrir o seu negócio ou arrumar suas finanças pessoais, fazer o que você tiver que fazer. E Deus vai abençoar porque você pediu, se preparou e agora ele abre a porta. Entendeu? Então muitas vezes a gente pede para que Deus abra uma porta, Senhor, dá uma ideia, faz alguma coisa, mas nós não fazemos a nossa parte. Né? Porque a parte de Deus já está feita, como você falou. Mas nós precisamos realmente nos colocar na atitude de um empreendedor, né? Numa atitude de quem quer fazer algo diferente, motivar a família de algo diferente, né? Para que a gente possa alcançar o sucesso. Sim. Falando de Abraão, ele foi extremamente empreendedor. Aqui a gente fala empreendedorismo e pensa somente em dinheiro, né? A vida é o maior empreendimento e nós somos o empreendedor dela. Então Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra, e todas aquelas promessas. Ele saiu do conforto do lar, que morava com o pai, donos de terras, pastoreio, e foi com uma galera, com a família dele, para outro lugar. Então existe uma busca pelo novo. Você precisa ter um norte, uma palavra, uma direção, um pensamento, uma ideia de negócio, e você precisa desenvolver suas características para poder chegar até lá. Foi fácil? Não foi fácil. Ele enfrentou guerras, várias coisas aconteceram antes dele assumir a terra ali, enfim, entre essas coisas. E é interessante, né, Camargo? Até, por exemplo, da minha história, né? Eu era uma pessoa muito tímida até meus 18 anos, né? Ontem. Ontem. Tô com 19 agora. E quando eu cheguei em Bauru, eu sempre quis, assim, ter um negócio, fazer alguma coisa, né? E eu pedia para Deus, Senhor, me dá uma ideia, alguma coisa, né? E Deus foi colocando algumas situações que eu tive que agarrar, né? Por exemplo, assim, como eu era muito tímido, quando eu tinha os projetos para apresentar na sala de aula da faculdade, o que eu fazia? Tinha um grupo de 3, 4 lá, eu falava, não, daqui que eu apresento. Às vezes até acontecia, depois durante o processo, a gente até sabia, ó, você faz o trabalho, você faz isso, faz aquilo, depois vocês me dão tudo, e eu vou lá e apresento o trabalho. Ou seja, eu ganhei até um benefício, porque eu não tinha que fazer nada.
só recebi o negócio na mão e aquilo começou a me ajudar a desenvolver isso que eu tenho hoje, de estar conversando com você, de não ter vergonha de, por exemplo, subir num púlpito e ministrar para 10 pessoas ou ministrar para 15 mil pessoas. Você desenvolveu entendeu? essa característica. Exatamente, da oratória, entendeu? Tem muito que aprender ainda, tenho muito que aprender. Mas eu já não tenho mais aquele freio de que muitas pessoas, né, chegam, né, vamos supor, vai ministrar, vai fazer uma oração no culto lá, sei lá, alguma coisa assim, tudo um exemplo. E a pessoa, nossa, pastor, mas eu não sou capaz, e chega lá em cima, treme, não consegue, entendeu? E isso, no grupo que eu estava na faculdade, tinha uma pessoa do meu grupo, e cara, ela subia para ministrar o trabalho, travava de uma forma que não saía do lugar, entendeu? Então, muitas vezes, esses talentos que a gente vai adquirindo no decorrer do caminho é o que vai levar a gente para o sucesso. Né? São coisas que Deus permite que você faça, mas que você tem que ter atitude de agarrar aquela oportunidade e fazer. Sabe? Até teve uma vez, já quando eu estava trabalhando na empresa de supermercado, que teve um curso de oratória com um camarada muito bom aqui de Bauru, e eu falei, não, vou fazer esse curso aí, era gratuito pela empresa, né? Aí foi alguns outros gestores, mas foi também um pessoal que era do escalão mais baixo do supermercado, sabe? Então eu achei interessante que teve um cara que era de um escalão mais baixo, não sei se ele era entregador, não lembro qual que era o segurança, qual que era o cargo dele. Mas ele, assim, quando ele entrou no curso, a primeira vez que ele foi apresentar o trabalho lá, né, que teve várias, né, etapas, né, foi tipo bem simples, assim, bem assim, nossa, né? O que o cara tá me ensinando para mim já não servia tanto, né? Mas pro cara ali, da primeira pra última apresentação, a gente aplaudiu o cara de pé, mano. Por quê? Porque o cara, o primeiro dia ele foi assim, né, cabisbaixo, eu sou fulano, não sei o quê, quase não ouviu a voz do microfone. E no último dia, cara, o cara, né, peito aberto pra fora e pá, falou e tal, fez tudo que tinha que fazer. Cara, nós levantou e aplaudimos. Pô, cara, você desenvolveu pra caramba. E muitas vezes foi melhor que os caras que já tinham essa qualidade. Exatamente. Porque assim, o cara que sai do 0 para chegar no 100 é uma coisa. Agora você tá no 90 pro 100 é outra coisa. Você vai desenvolver um pouco. E muitas vezes as pessoas pensam que, eu não sei nada e o outro sabe tudo. Ele vai enriquecer mais do que eu. E muito pelo contrário, vai da sua atitude. Vai de você se motivar de fazer aquilo. Que nem essa pessoa lá do curso, né? Eu não sabia nada, né? E aí você olha, nossa, cara, não vai conseguir nada. E surpreendeu a gente, né? Então, muitas vezes você está se achando para baixo aí, né? Eu não consigo, eu não sou capaz. Você é capaz sim, cara. Você é capaz. Deus te deu um talento, Deus te deu a sabedoria, Deus te dá o entendimento através do Espírito Santo, que muitas vezes a gente olha pra gente e não se acha capaz. Mas quem capacita não somos nós. Deus quem nos escolheu. Né? Deus quem deu a capacidade de enriquecer, Deus quem te deu o espírito de força e de coragem. A Bíblia fala que Deus não nos dá o espírito de medo, mas nos dá o espírito de coragem, ousadia, entendeu? Então é isso que você tem que se agarrar, na ousadia. Não deu certo na primeira vez, foi mal, não importa. Continua. Você vai crescendo, vai desenvolvendo, passo a passo, até você chegar lá em cima e conseguir fazer o que você precisa fazer. Eu posso dar um exemplo prático aqui. Todo mundo fala do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? O Messi tem um talento natural, uma habilidade motora que fez com que ele despontasse no esporte. Um gênio, né? Então, e o Cristiano Ronaldo, ele é associado como uma pessoa que trabalha muito. Robozão, porque ele é duro. Ele não tem aquela mobilidade, aquele gingado que o brasileiro tem. Tudo bem que o Messi é argentino, mas tem aquela habilidade. Então, eu entendo que o Cristiano Ronaldo é um cara que não tinha características igual do Messi, mas ele desenvolveu as suas características e foi tão bom, ou é tão bom quanto o Messi, dentro do seu ofício. Então, eu aprendo que pessoas não são iguais, mas podem desenvolver habilidades que o tornem semelhantes ou até melhores que outros. Aí eu vejo da seguinte forma, Camargo. Um é inspirado e o outro é transpirado. Porque o cara que é inspirado, ele pega a bola ou pega o negócio e vai driblando todo mundo e faz o gol. Agora o cara que vai pela transpiração, ele vai insistindo, insistindo, até que uma hora ele consegue fazer. Opa, aqui é o caminho. Aí ele continua treinando. Não é natural, é programado. Exatamente. Ele aprendeu a fazer, né? Diferente do cara que é inspirado, pá, ele pega a bola, tá dentro do gol, entendeu? É um negócio natural que acontece para ele. Tanto que você vê o Cristiano Ronaldo, até a parte física dele é diferente. É diferenciada. Não que o Messi não treina,
mas o foco dele é outro, porque ele já tem uma habilidade diferente. Então, Ele já pensa diferente. houve um reconhecimento de suas habilidades e daquilo que não era. Então, ele vai desenvolver aquilo que precisa. Exatamente. A gente vai falar uma coisa que até o Camargo já citou lá no começo da história dele, que é a importância do nome limpo, né, Camargo? A gente vê aqui em Provérbios não, tô falando besteira. É isso mesmo, Provérbios 22, 21. Mas vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e ouro. E muitas vezes as pessoas, aquilo que você falou, procrastina de pagar, acaba ficando com o nome sujo, ou chega num ponto que já não se importa mais, mesmo sendo cristão, essa dívida aí, eu não vou conseguir pagar mesmo, não sei o quê. Deus vai pagar para mim. Então uma hora vai acontecer e não se programa. Não que Deus não faça, né? E não se prepara para que aquilo aconteça e você saia da dívida, né? Sim. E é muito importante, você ter o seu nome limpo para tudo que você vai fazer. Então a pergunta é a seguinte: qual a importância de se ter um nome limpo quando vai empreender? Credibilidade. Essa é a palavra. Até mesmo dentro do casamento, se eu sou um marido que desrespeita a minha esposa, abrindo um parênteses aqui, ou N coisas, eu perco credibilidade com a minha esposa. Se você fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Sim. E muitas pessoas levam isso para uma vida profissional ou de empreendedorismo porque cresceram em ambientes assim, ou enfim, vários fatores fazem com que ela seja assim. Se vários fatores fizeram com que ela seja assim, vários fatores novos podem transformar isso também. Então eu tinha esse problema e hoje eu faço diferente, houve uma evolução, entendeu? Então eu busquei conhecimento, eu busquei colocar em prática. E é um bloqueio tão forte que você se sente incapacidade de realizar um determinado pagamento e muitas vezes isso gera a falta de credibilidade. Então se eu preciso de um valor, Adriel, eu preciso de um dinheiro para fazer um investimento. Bom, Camargo, tô aqui e vai fazer esse investimento. Só que você precisa me pagar depois de 6 meses. Os juros vai ser tanto, beleza? Combinado. Adriel, não vou te pagar, cara. Adriel me perdoa como um bom cristão, né? Porque a Bíblia diz, perdoa o cara que tá te devendo, né? Taranã. Só que eu vou pedir de novo, Adriel, você vai me emprestar dinheiro para fazer isso? Não, não vou te emprestar. Então você perde credibilidade. Com banco é isso, principalmente com banco, né? E eu preciso pagar o Adriel. Então existe essa questão de credibilidade. Eu preciso ter o meu nome limpo para que as pessoas possam confiar em mim, entendeu? E às vezes até mesmo dentro da família, né, Camargo? Que nem, por exemplo, voltando lá no assunto do bolo. Lá. Vamos falar assim, Adriel tá na pendenga, vou começar a fazer bolo. Aí eu vou pra minha mãe lá, ô mãe, me empresta 50 aí pra mim começar meu negócio aqui, comprar um fermento, comprar um leite, não sei o quê. Aí ela vira e fala pra mim, moça, filho, você não pagou nem aqueles 10 que eu prestei pra você faz 2 semanas, Sim. Você vai me pagar 50? Então o nome limpo não é só com as instituições que vão te dar crédito. Questão burocrática, né? Com o banco e tal. É questão assim com seus amigos, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, né? Que muitas vezes assim, às vezes até mesmo dentro da família, né? Fala pro meu irmão, ô Du, paga. Meu irmão chama o Carlos Eduardo, chama ele de Du. Ô Du, paga aí hoje aí que eu tô sem o cartão aqui. No outro dia, tá aqui seu dinheiro, cara. Primeira coisa, velho. Porque a hora que você precisar e eu falar pra ele assim, ó, ô Du, me empresta aqueles 100 reais pra mim, ele vai falar, tô aqui, ó. Porque ele sabe que no outro dia tá de volta na mão dele. Ou na data combinada tá de volta na mão dele. Agora, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ah, tem uma oportunidade, eu preciso de 100 reais. Ô Du, me empresta 100 reais. As portas são fechadas. Nunca mais, cara. Entendeu? Até que aconteceu, teve um casal de amigos, eu tenho até o prazer de falar nisso, porque pra mim eles... eu não vou citar nomes, mas eu ajudei eles a se reconstituir, assim, na parte financeira, dei algumas dicas e tal. E eles me falaram, me empresta tanto do seu cartão, e para mim pagar minha dívida, e eu te pago mensalmente, de acordo com a parcela do cartão. Eu emprestei e eles me pagaram certinho. Entendeu? Então, se hoje eles me chegassem e falassem, me empresta para mim fazer isso, eu emprestaria. Entendeu? Agora, se outra pessoa que faz assim, e teve até um negócio que aconteceu numa viagem que a gente fez, eu emprestei pro cara, a gente pagou tudo no meu cartão, né? De todo mundo que ia fazer a viagem. Só daqui eu pago com o meu cartão e mensalmente vocês me pagam. E aí o que aconteceu?
Esse camarada pagou a primeira, pagou a segunda, falhou a terceira, falhou a quarta, falhou a quinta, e pagou a sexta, a sétima. Você acha que na próxima viagem que a gente for fazer, eu vou colocar esse cara para pagar junto comigo? Não. Não vou. Eu jamais. E não entendeu? porque você não gosta dele, mas ele criou isso. E você tem a Exatamente. total liberdade de falar não. Exatamente. Entendeu? E isso não só para as pessoas, para as instituições, é para tudo. Né? Isso serve para relacionamento, serve, como Sim. você falou, serve para o trabalho, serve para o seu chefe. Né? Muitas vezes você chegou, chefe, estou precisando de tal coisa. Ah, então, fica um pouquinho até mais tarde aí, daí eu pago um pouquinho mais para você. Sim. E tu não Cara, fica até mais tarde lá, o cara nunca É uma mais relação vai te de dar uma- troca. Exatamente. Confiança, não é chantagem. É confiança, credibilidade, né? Exatamente. E aí, Camargo, e vamos supor assim, ó, eu tô com o nome sujo, o que que eu tenho que fazer para mim conseguir empreender mesmo que eu tiver com o nome sujo? Quais são os passos que eu deveria fazer? Eu deveria limpar meu nome primeiro? O que que eu deveria fazer? Sim. Alguns economistas, você pode até assistir no YouTube, a gente vê isso, se eu estiver errado você me corrige. Existem opções, você precisa avaliar quanto que é a sua dívida. Você precisa saber o porquê, para quem você está devendo, o quanto, enfim. Você precisa Quanto ver você pode o pagar? quanto você pode pagar, se você consegue fazer com que essa dívida seja favorável para você pagar por mês. E você pode recorrer a alguma pessoa que confie em você, empreste um dinheiro para você abrir um negócio, mesmo com o nome sujo, você consegue, para gerar renda para você pagar isso. Aconteceu comigo, quando eu fechei a academia, não necessariamente eu fiquei com o nome sujo, tá? Mas porque ninguém protestou o cheque, a pessoa era, foi até muito, Deus foi muito milagroso com isso, ele não tinha responsabilidade nenhuma, mas foi algo bem assim, bem bacana. Aluguel, tarana, eu tinha uma dívida de responsabilidade e de credibilidade. Então, eu falei, ó, eu consigo pagar isso aqui por mês. Eu vou pagar, fui pagando. Demorou, mas eu paguei. No final, faz 2 anos, se eu não me engano, em dezembro de 2018, eu paguei o último cheque, a última reconciliação de dívida dos aparelhos da academia. Quase 3, 4 anos depois. Você entende isso? Então, eu tive que pagar, porque é uma dívida de consciência também. E Entendeu? muitos cristãos perderam essa consciência, Camargo. Sim. Porque assim, ele vê lá uma dívida de 10, 15, 20, sei lá, sua, 100 mil reais, né? Que você ficou com o pepino na mão. E eu nunca vou conseguir pagar isso aqui. E larga aquilo. Sim. E eu penso assim, quando você está disposto a fazer alguma coisa, Deus vai abrir a porta. Sim. E eu falei para você, eu queria construir e tal, não sei o quê. Cara, Deus abriu umas portas para mim comprar terreno, para mim vender, para mim comprar umas Sim. coisas que eu jamais ia pensar. Mas se eu não tivesse correndo atrás, eu nunca ia encontrar aquelas portas. Sim. Porque assim, eu pedi, como falou no versículo, aí eu busquei e aí Deus abriu. Uhum. Então se você não pedir, ó Senhor, eu quero pagar essa conta, eu quero quitar minhas dívidas, eu quero deitar no meu travesseiro e dormir em paz, Uhum. sabendo que eu não devo para ninguém, que eu não devo para um pai de família, uma mãe de família, Sim. que eu não devo para minha mãe e para meu pai. Cara, não tem coisa melhor isso, Uhum. entendeu? E é causa de muito estresse. Uhum. Então muitas vezes a gente está batendo na porta errada, Sim. né? Deixando que as coisas, deixa a vida me levar, né? Eu já falei muitas vezes no canal a respeito Uhum. disso. E a gente acaba nos tornando cristãos que não têm uma boa relação com o dinheiro. E aí a gente fica olhando assim, poxa, por que será que eu não prospero? Né? E Deus está olhando não só simplesmente que você prospere simplesmente por prosperar, mas Ele está olhando o seu caráter. Sim. Né? Ele está olhando o que você faz pela sua família. Uhum. Ele está olhando o que você ensina para os seus filhos. Uhum. O que você transmite para o seu filho, para sua esposa, para sua casa, quando você abandona uma dívida e deixa para terceiros? Né? É isso que Deus está esperando de nós, que a gente tenha uma consciência como se fosse Jesus. Jesus sabia o que ele tinha que Sim. fazer, tinha um projeto, tinha um propósito. Uhum. E qual que é o seu projeto? Estou endividado? O primeiro projeto seu não é comprar um carro. O primeiro projeto seu é quitar suas dívidas. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente deixa que isso se torne uma bola de neve, e quanto mais tempo a gente demora para tomar uma atitude, mais tempo demora para a gente resolver. Sim. Né? E imagina para mim como é que foi a complexidade de ser endividado, pagar a dívida, se endividar de novo. Então, todos aqueles gatilhos que eu tinha de
não ir pagar, essas questões vieram de novo. Voltaram à tona. Aquele medo, e aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Mas aí foi fluindo, porque eu já tinha mais ferramentas, a minha esposa ajudou muito, e deu certo. E aí eu comecei a empreender, porque você pode empreender trabalhando num lugar, empreender é você pegar um recurso e guardar. Não é só abrir uma empresa. Empreender é você começar, no meu caso, além do CLT que eu tinha, começar a dar aula de personal, uma outra fonte de renda, para que eu pudesse suprir aquelas dívidas que eu tinha. Então, isso é empreender, né, também. E você consegue empreender mesmo com dívida. E eu até comentei, né? Muitas vezes as pessoas fazem exatamente isso que você falou. Limitam o empreendedorismo somente para quando você abre um negócio. Mas você pode ser empreendedor lá na sua empresa. Como? Eu sendo o melhor vendedor, né? Sendo o cara que planeja as vendas, Sim. sendo o cara que planeja as compras, sendo o cara que planeja o RH, que faz o melhor trabalho. Isso é ser empreendedor, né? Não limitar simplesmente o empreendedorismo a ter renda extra particular, né? Eu crio minha renda extra, né? O empreendedorismo está em você criar as coisas, né? Criar um método novo dentro da sua empresa, né? Eu até me lembro que na época eu trabalhava com supermercado, chegava, cara, uma porrada de pedido tudo errado. Aí batia no sistema, tinha que ficar corrigindo. O caminhão ficava lá 2 horas esperando correção para as mercadorias entrar. Aí eu cheguei, desenvolvi um processo, gerente, isso aqui, o que você acha de nós fazer isso aqui? Legal. Sabe quanto teve de retorno? 80%, cara. Diminuiu em 80% os caminhões parados na beira do Numa dessa, você sobe de cargo, começa a ganhar mais. Exatamente. E assim E falar para você, era uma super ideia mirabolante? Não, sabe qual que era a ideia? Era chegar no vendedor e falar assim, se você não mandar com o preço certo, eu vou recusar e vou mandar sua mercadoria embora. Aí o cara, peraí que eu vou resolver isso aí. Poder de compra. Cara, parou de chegar a coisa errada, cara. Parou. Sim. Aí o que aconteceu? Chegava os primeiros caminhões errados, os caras não acreditam de primeiro. O que eu fazia? Show, vai embora. Volta com a nota correta. Aí o cara ligava desesperado. Adriel, meu Deus do céu, você mandou, os caras vão descontar de mim R$500, não sei o que, pelo amor de Deus, recebe. Vou receber. Última vez. Ultimato, cara. Se você mandar errado de novo, vai embora. Tá bom, não, pelo amor de Deus, faz isso por mim, por favor. O cara ainda ficava devendo favor pra mim ainda. Tá vendo como é bom? Sim. Entendeu? Então são coisas simples, aí depois não chegava mais errado. Quando vinha alguma coisa errada, antes de chegar o cara já me ligava, tem 50 itens, mas tem um lá que tá com problema. Por favor, você corrige pelo menos esse pra mim, depois eu dou uma verba pra você, a gente corrige e tal, não sei o quê. Então já criava uma consciência no cara de fazer o negócio certo. Entendeu? Sim. Então foi um empreendedorismo que para mim não custou nada, ganhei um monte de pontos com todos os gestores e foi super tranquilo, né? Não foi nenhuma ideia mirabolante de desenvolver uma nova roda, de desenvolver nada, cara. O conceito básico do empreendedorismo, você pode me corrigir, é você identificar uma dor, um problema e trazer o remédio, a solução. No caso era a desorganização que gerava atraso para todo mundo e desperdício de recurso, oneração, e você mudou isso através de um novo sistema, né? Você trouxe uma solução e isso gera uma oportunidade. Então, você pode inventar um negócio novo a partir desse princípio, que é o princípio do empreendedorismo, né? É verdade. Seguindo aqui, Camargo, a gente vai para uma outra passagem agora em Eclesiastes 11:4 e fala assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eu vejo aqui que ele está falando a respeito de colocar as coisas na prática, né? Tirar do papel, tirar dos sonhos, né? E colocar na prática, né? Então, como é que a gente faz para tirar esses sonhos do papel e realizar de fato, né? Um negócio, uma renda extra, uma coisa assim? Como é que se começa isso? A resposta já está dentro da pergunta. É realizar. É você colocar em prática. Às vezes só você vai saber como você vai iniciar isso. Porque se você desenhou um mapa mental de como vai ser, fez um plano de negócio, existem coisas que você deve começar primeiro, uma questão estrutural. Por exemplo, eu estou para abrir um negócio esse ano aí. São várias ideias, mas é um negócio físico mesmo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar tudo pronto, organizado. Então, orçamento dos utensílios que vão ser utilizados, como é que vai ser a pintura, tudo. Isso já é tirado do papel.
está no papel, mas está preparado, porque quando entrar o recurso, você já tem as ações. Aí eu vou criar uma estratégia de tomada de ação. Eu vou comprar os insumos sem antes ter uma geladeira? Não. Não, porque vai estragar. Então eu crio um mapa mental, isso eu vou desenvolver, eu acho que seria uma estratégia de você fazer isso. Criar as estratégias, o seu plano de ação. Fez o plano de negócio, entrou o recurso, faz um plano de ação. Como é que eu vou agora colocar esse plano de negócios em ação? O que o Camargo está falando a respeito do mapa mental é o seguinte, né? Por exemplo, lá, vamos voltar no exemplo bem simplesinho lá da venda de bolo, né? Que é simples para começar, né? Sim. Porque né, quando você tem uma confeitaria, realmente o negócio é bem mais complexo, né? Mas vamos supor assim, ó, o editor, se puder ajudar aqui, ó, faz aí uns desenhos pra gente aqui, ó. O meu negócio é o bolo, é vender o bolo. Então o que eu preciso para vender o bolo? É o fermento, é o leite, é o ovo, certo? Então, o que eu preciso para ter esses 3 ingredientes? Eu preciso de dinheiro. Quanto de dinheiro? Certo? Ah, eu preciso de um fogão, eu preciso de gás, eu preciso de tal coisa, eu preciso de meio período do dia para vender. Sabe, são essas coisas que você tem que fazer dentro desse mapa mental aqui, que vai definir o que você precisa para chegar ao resultado daquele negócio. O que é o resultado? É a venda do bolo, certo? Então, para você vender o bolo, você precisa de todos esses itens aqui. Sim. Então, você tem que pensar em cada um deles como se fosse uma parte do bolo, como se fosse a receita do bolo, né? Porque para você fazer um bolo, você precisa de uma receita, né? Sim. E o negócio também tem uma receita. E a receita qual é? Fazer um mapa mental, inicial. O que eu preciso para vender determinado produto? Então, esse é o mapa mental, certo? Que nem eu falei da construção. O que eu preciso para 2025? Que eu falei para você que é ter construído 14 casas, que esse é o meu projeto pessoal. Uhum. Então, qual que é o processo? O que eu preciso fazer? Quantos terrenos eu preciso comprar? Quanto de dinheiro eu preciso investir? Quanto do pedreiro eu vou pagar? Quanto e tal? Meu mapa Sim. mental está todo feito até 2025. Entendeu? É um processo. Sim. Então você cria um processo, isso você pode fazer numa planilha de Excel, no celular, onde você quiser, no papel, até no papel de pão, se você quiser, você Sim. pode fazer. Não importa qual que é a tecnologia que você vai usar, o importante é que você faça. Então, muitas vezes as pessoas ficam vinculadas a ter, nossa, eu preciso de um super computador, de um super fogão, de um super não sei o quê, e esquece que você pode fazer com coisas simples. Porque a tecnologia hoje, Camargo, muitas vezes as pessoas olham, nossa, olha aquele cara, né? Mas olha a tecnologia que ele usa para fazer, olha a internet que ele usa, olha, sei lá, o fogão que ele usa, o instrumento que ele usa, o equipamento. E às vezes você pode pegar, fazer um produto tão bom ou melhor do que o camarada faz, com coisas simples. Sim. Né? Então, não se limite a pensar que você precisa de um monte de coisas para realizar o seu processo, né? Para realizar o seu sonho, mas você pode começar com pouco. Sim. Né? Dentro disso que você falou, eu vou trazer algo prático para o pessoal que está assistindo. Né? Eu sou personal trainer, eu atendo individualmente as pessoas. Eu tô fortinho assim, ó. O cara é culpado, judia, mas... Mas aí o Adriel, ele já é um segundo trabalho meu dentro desse nicho chamado personal. Porque é a consultoria presencial, é um serviço que eu ofereço. E eu quero alavancar agora para a consultoria online. Para cada serviço existe uma estratégia diferente. Então tudo que eu aprendi, que eu quebrei, que eu estudei, eu coloco nesse negócio que eu tenho. Então eu tenho uma fonte de renda de personal, que eu encontro a pessoa 2, 3 vezes por semana. Eu tenho uma fonte de renda que provém do Adriel, que é uma consultoria online, que eu faço avaliação física nele. Enfim, que eu tenho um atendimento diferente. Eu não preciso estar com ele 3 vezes na semana. Eu monto as estratégias dentro do objetivo dele, ele vai e executa, a gente faz uma reavaliação depois. A avaliação online, eu preciso estar posicionado dentro da internet. Aí já é uma outra questão. Eu estou posicionado dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do ciclo de pessoas que estão lá. Então o cliente entra através de divulgação de outro cliente, do marketing boca a boca. Aí eu faço uma postagem simples, uma promoção interna da minha base interna de clientes, né? Ganho 50% indicando alguém para consultoria, para personal, enfim. Agora, para a consultoria online, que eu não fazia de forma tão profissional, eu precisei estudar e me desenvolver. Como é que eu me posiciono na internet? Então, eu tenho uma ideia de negócio de consultoria online. Vai funcionar assim, 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 assim.
Aí eu comecei a colocar em prática, só para você ver como é que funciona. Segunda-feira eu vou postar a respeito de emagrecimento. Quarta-feira, motivacional de um projeto que eu estou fazendo comigo mesmo. E sexta-feira, a respeito de hipertrofia. São assuntos que estão inteiramente ligados com o nicho que eu escolhi, que são pessoas que querem definição muscular. Ou emagrecimento e ganho de massa muscular. Esses dois assuntos estão juntos. Então eu tenho uma rotina de postagens onde eu ofereço conteúdo gratuito. Essas pessoas vão me dar, eu gero credibilidade, elas vão me dar autoridade, vão começar a me ouvir, para que eu possa fazer a venda desses produto / serviço, que é uma montagem de treino e um acompanhamento online dela. Então existem as estratégias que eu sigo na semana, para que determinados dias da semana também eu poste a respeito da minha consultoria. Para isso, eu adquiri um aplicativo onde a pessoa vai, escolhe, abre, ela recebe a sua entrada, seu login e senha, ali está o treino dela com o vídeo, então eu não preciso estar com ela. A gente passou e tem passado uma problemática, a gente ficou em lockdown, né? Ficou dentro de casa alguns dias, e eu só atendia presencial. Eu falei, agora, quem já estava na minha frente fazendo online, sobreviveu muito bem e até ganhou mais dinheiro, porque o mercado, a procura e a necessidade e a dor do cliente para fazer exercício em casa foi grande. Quem já tinha esse serviço ofereceu a solução. Então eu estou me preparando e já está acontecendo, e eu já estou colhendo frutos antes de sequer lançar o produto na rede, entendeu? Só de lançar conteúdo, as pessoas já estão comprando a ideia de mim. É mais ou menos isso, é a prática. É uma ideia que eu vou destrinchar ela durante a semana para que eu execute depois e receba financeiramente por isso. É isso mesmo, né? E tudo isso é de acordo com a atitude, né, camarada? Sim. Você tem a atitude de abrir um negócio, de corrigir as suas finanças, entender como é que funciona aquele processo e fazer ela realizar. Deixar de ficar sentado só orando, né? Põe o joelho e ora, mas não sai de dentro do quarto para fazer as coisas e resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Né? Porque Deus já ouviu a sua oração. Deus já tem um propósito de sucesso para você. Porque Deus não cria ninguém, não cria nada que não seja criado para ter sucesso. Sim. Certo? Então, quando Ele te criou, ele já colocou uma condição vitoriosa dentro de você. Porque Ele soprou o espírito de vida. O espírito de vida é o quê? É o sucesso. Sim. Né? E não só o sucesso financeiro, é o sucesso na vida. Né? A vida tem que te dar esse propósito. Então, se levante, sacode a poeira, né? Joga fora todos esses bloqueios, né? Que muitas vezes a gente deixa, né? A nossa mente falar, se encher disso, né? O nosso coração se encher disso. E isso muitas vezes acaba comandando a nossa realidade, né? Sim. Até esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? Um parênteses aqui também, né? E a namorada dele terminou com ele falou, nossa, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo. Eu falei, cara, para com isso aí, cara. Terminou? Paciência. Toca a sua vida, o sucesso é para você, né? Deixa ela viver a vida dela, né? E segue, cara. Não deixa que essa depressão, esse momento acabe afetando o seu dia. Fala assim, nem dormi essa noite. Não, cara, para com isso aí, cara. Entendeu? E às vezes com os negócios são assim também. Às vezes tem um fracasso e acaba se tornando um momento que leva você muito para baixo, né? Quando você se sente lá embaixo, você já não tem ânimo para nada e tal, não sei o quê. Então a gente não pode deixar com que isso atrapalhe, né? Até mesmo Jesus falava assim, ó, se você for numa cidade e não te aceitarem, ó, sacode a poeira, sai fora. Partiu próxima, entendeu? Então é isso que nós temos que fazer. Não deu certo aqui? Sim. Planeje de novo, tente de novo. Não deu certo, sacode a poeira, planeje de novo, tente de novo até acertar. Sim.